Inicialmente, agradecendo a todos pela oportunidade, é um prazer estar aqui de novo, com os irmãos que eu já conheço há muitos anos, e com o meu companheiro, amigo Genesi também. Eu pedi pelas orações dos irmãos por esses estudos, além da fraqueza natural, um pouco gripado também. Então, redobrem suas orações para que seja um tempo proveitoso para todos nós. Gênesis capítulo 50, a partir do versículo 20. Palavras de José, ele diz para os irmãos dele: vós bem intentastes mal contra mim, porém Deus o intentou para bem, para fazer como se vê neste dia, para conservar muita gente com vida. Agora no Novo Testamento, em Romanos, capítulo 5. Romanos capítulo 5, versículo 14. Romanos 5:14. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, até sobre aqueles que não tinham pecado, a semelhança da transgressão de Adão, o qual, isto é, Adão, o qual é a figura daquele que havia de vir. E destacar essa frase: Adão é figura daquele que havia de vir. Versículo 19. Porque como pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de um, muitos serão feitos justos. É claro que esse primeiro homem é Adão e o segundo é Cristo. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 22. Primeira Coríntios 15 e 22. Porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Versículo 45. Assim está também escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito em alma vivente. O último Adão, em espírito vivificante. Mas não é primeiro o espiritual, senão o natural, depois o espiritual. O primeiro homem da terra é terreno. O segundo homem, o Senhor, é do céu. Qual o terreno, tais são também os terrestres. E qual o celestial, tais também os celestiais. Repare que no versículo 45, o Senhor Jesus é chamado de último Adão. No versículo 47, segundo homem. Finalmente um trecho em Hebreus capítulo 2, trecho também bem conhecido. Hebreus capítulo 2, a partir do versículo 6. Mas em certo lugar testificou alguém dizendo: que é o homem para que dele te lembres? Ou o filho do homem para que o visites? Tu o fizeste um pouco menor do que os anjos. De glória e de honra o coroaste, e o constituísse sobre as obras de tuas mãos. Todas as coisas lhe sujeitaste debaixo dos pés. Ora, visto que lhe sujeitou todas as coisas, nada deixou que lhe não esteja sujeito. Mas agora ainda não vemos que todas as coisas lhe estejam sujeitas.
Vemos, porém, coroado de glória e de honra, aquele Jesus que fora feito um pouco menor do que os anjos, por causa da paixão da morte, para que pela graça de Deus provasse a morte por todos. Apenas essas leituras, e mesmo que nós não tenhamos lido nada sobre Jacó, agora de manhã, meu objetivo nesses dias que estaremos juntos seria pensar sobre a vida de Jacó. Alguns aspectos dessa vida. Jacó é mencionado muito na Bíblia. Gênesis ocupa mais espaço com ele do que com Abraão, Isaac ou José. E alguém diz que ele é o personagem bíblico mais mencionado nas Escrituras. Então seria impossível em 3 ou 4 dias estudar a vida de Jacó em detalhes. Mas eu queria pensar em 3 encontros que Jacó teve com Deus. O primeiro em Betel, no capítulo 28. O segundo em Peniel, no capítulo 32. E o terceiro em Berseba, no capítulo 46. Ele teve outros encontros com Deus também. Mas esses 3 são importantes porque eles interrompem as 3 grandes viagens da vida de Jacó. E podemos aprender algumas coisas práticas sobre nossa comunhão com Deus ao considerar esses eventos. Mas nesse primeiro estudo, eu queria pensar de uma forma introdutória no contexto dessa vida de Jacó. É sempre bom quando estudamos algum assunto da Bíblia ou algum personagem, a gente ter uma boa noção do contexto em que aquilo se encontra. Eu queria hoje de manhã, se Deus nos ajudar, pensar um pouquinho sobre o livro de Gênesis, no contexto da Bíblia toda, e um pouquinho sobre Jacó, no contexto do livro de Gênesis. Nos dar uma consideração melhor sobre os encontros que Jacó teve com Deus. Gênesis, como todos sabem, é o primeiro livro da Bíblia. É o livro dos começos. A própria palavra Gênesis quer dizer começo. E já foi dito que todas, eu só colocaria a palavra provavelmente todas as doutrinas e princípios que são desenvolvidos na Bíblia são mencionados pela primeira vez em Gênesis, ou diretamente ou na forma de uma sombra, de uma figura. Alguém disse: tudo começa em Gênesis, menos Deus, porque Deus é eterno. O Gênesis é o alicerce da Bíblia, é onde Deus começa a desenvolver as grandes verdades que vão atingir o seu ápice e a sua consumação em Apocalipse. É importante estudar Gênesis como o alicerce da Bíblia. Lembrando que ele é a primeira divisão da Bíblia. Eu creio que todos sabem que a Bíblia, quando foi escrita, ela não foi escrita dividida em capítulos e versículos. Essa divisão veio muitos séculos depois que João escreveu o Apocalipse. É uma divisão muito útil para nós, principalmente numa reunião pública. Facilita muito o nosso estudo da Bíblia. Mas a Bíblia não foi escrita dividida em capítulos ou versículos. Só que às vezes nós esquecemos que ela foi escrita dividida em livros. Deus poderia ter escrito a Bíblia inteira de uma vez só, usando Moisés ou Paulo ou João. Mas por algum motivo que eu não sei qual é, ele quis escrever a Bíblia dividida em 66 partes. É interessante pensar nisso. Por que ele fez assim? Os primeiros 5 livros da Bíblia foram escritos por Moisés. Mas quando ele chegou no final da vida de José, Deus disse para Moisés: agora encerra esse livro e começa outro. O assunto é uma continuação do assunto de Gênesis. Mas Êxodo é outro livro. E como eu já disse, eu repito, mesmo que a gente não entenda o porquê disso,
É fundamental entender e lembrar que Deus dividiu a Bíblia em 66 partes. Ele levou quase 1.500 anos, usou mais ou menos 40 autores diferentes para escrever a Bíblia aos poucos, uma parte de cada vez. E Gênesis é a primeira divisão inspirada da Bíblia. Podemos pensar em Gênesis como o primeiro capítulo da Bíblia. E pensando em Gênesis assim como uma coisa completa, como uma unidade, como um todo, a primeira divisão da Bíblia, a gente logo percebe o caráter resumido desse livro. A última vez que eu estive com os irmãos aqui, em 2023, nós estudamos os primeiros 3 capítulos desse livro. E foi enfatizado naquela ocasião que os primeiros 11 capítulos de Gênesis abrangem um período de tempo igual a todo o restante do Velho Testamento. Gênesis tem 2 partes bem desiguais. A primeira é menor, mas em relação ao tempo é mais extensa. A segunda é maior, mas em relação ao tempo é mais curta. Os primeiros 11 capítulos abrangem um período de mais ou menos 2.000 anos. Os últimos 39 capítulos abrangem um período de mais ou menos 360 anos. E é quase inacreditável pensar que a primeira metade dos anos do Velho Testamento está condensada em 11 capítulos. Naquelas verdades que quando a gente ouve pela primeira vez, a gente tem que perguntar se é isso mesmo que nós ouvimos. Se não estou enganado no que eu ouvi. Mas é exatamente isso. De Gênesis 1 até Gênesis 11, passaram-se mais ou menos 2.000 anos. E de Gênesis 12 até Mateus capítulo 1, passou-se mais ou menos o mesmo período de tempo. Mais ou menos 2.000 anos. Então é um livro bem resumido. E ele começa falando sobre Adão e Eva, sobre os primeiros dois filhos deles, Caim e Abel. Depois a narrativa pula para a 7ª geração. São dados os nomes intermediários, mas nenhum detalhe sobre eles. De Caim e Abel pulamos para a 7ª geração. E o capítulo 4 fala um pouquinho sobre Lameque. Em mais de 2.000 anos de história, será que não houve mais ninguém que buscou a Deus? Será que só houve 8 pessoas em 2.000 e poucos anos que tiveram algum relacionamento com Deus? E o próprio livro de Gênesis mostra que não era assim. Havia outros. No final do capítulo 4, nós vemos que quando Enos nasceu, diz a Bíblia, então se começou a invocar o nome do Senhor. O texto não diz quantos o invocaram, não diz por quanto tempo, mas deixa claro que houve um reavivamento nos dias do nascimento de Enos. E muitos começaram a invocar o nome do Senhor. Mas Deus não fala nada sobre eles. No capítulo 14, nós vemos um homem chamado Melquisedeque, que é chamado sacerdote do Deus Altíssimo. Como que ele se tornou sacerdote de Deus? A gente não sabe. Por quanto tempo ele foi sacerdote? Em que capacidade ele serviu? A história dele não é contada em Gênesis. É uma história tão importante que foi contada muito tempo depois no livro de Hebreus. Alguns aspectos dela, pelo menos. Mas nada em Gênesis sobre Melquisedeque. Jó, tudo indica, foi contemporâneo dessa época também, dos dias de Abraão, ou de Isaac, ou mais ou menos dessa época da história da humanidade. E Jó também não é mencionado em Gênesis. Então havia outras opções. Houve outros homens e mulheres que buscaram a Deus naqueles tempos. Mas Gênesis só destaca 8 homens e o relacionamento deles com Deus. 4 na primeira metade: Adão, Abel, Enoque e Noé. E 4 na segunda metade: Abraão, Isaac, Jacó e José. Isso não é coincidência.
Deus, na sua palavra, Ele coloca muitos detalhes, muitos relacionamentos e paralelos para nos mostrar a perfeição das Escrituras. E mesmo que você esquecer de tudo que eu disser hoje, se ficar impressionado na sua mente e no seu coração a perfeição das Escrituras, então teria sido um tempo bem aproveitado. Esses 8 homens que nós mencionamos por nome, quando você começa a pensar nele, você logo percebe que eles são homens representativos. O que eu quero dizer com isso é que eles fazem parte de um quadro maior. Eles foram escolhidos não porque tinham histórias interessantes, ou porque foram os melhores daquele período, mas porque as características da vida deles ilustram verdades espirituais. Deus podia ter falado de outros, como já pensamos, mas Ele falou desses 8, porque eles ilustram verdades do plano de redenção de Deus. E tentar entender esse quadro, que é só um de milhares de quadros na Bíblia, é um exercício muito proveitoso. Eu já adianto para os irmãos e para as irmãs que eu não consigo entender plenamente esse quadro, mas quem sabe as poucas sugestões que eu vou dar em seguida possam incentivar algum jovem, nem precisa ser tão jovem assim, mas alguém com a mente um pouco mais ágil do que as pessoas da minha geração. Quem sabe incentive alguém a pesquisar mais sobre essas coisas. Gênesis apresenta 8 homens representativos. Para ilustrar esse conceito, imagine que essa conferência nossa aqui fosse de interesse do mundo, e o editor de um jornal mandasse um fotógrafo para cá e dissesse: olha, tira uma foto de algumas pessoas ali, ajunte alguns, mas eu não quero uma foto de todo mundo ou de pessoas aleatórias. Eu quero uma foto que seja representativa daquela conferência. Por exemplo, uma pessoa de cada localidade, ou talvez uma pessoa de cada faixa etária, mais velho, mais novo, algumas faixas etárias no meio disso. Ou quem sabe uma pessoa de cada tipo, um alto, um baixo, um magro, um gordo e assim por diante. Aquele fotógrafo escolheria algumas pessoas entre nós para uma foto, não baseada no que nós somos como indivíduos, mas baseada nesse princípio, nessa mensagem que ele quer transmitir pela foto dele. Eu estou sugerindo que em Gênesis Deus fala de 8 homens, e esses homens considerados juntos representam uma figura do plano de redenção. Vou sugerir rapidamente alguns paralelos entre alguns desses homens para mostrar que isso é realmente o propósito de Deus. Deixando para o final o primeiro e o último desses homens, o que começa e o que encerra essa lista, os 6 que são mencionados no meio, eles se relacionam assim como os dias da criação se relacionam. Eu quero tentar falar de uma forma bem simples. Pode parecer um assunto complexo, mas é simples. Os 6 dias da criação, como nós já vimos 2 anos atrás quando eu estive entre os irmãos, não são dias aleatórios. Os primeiros 3 dias manifestam uma sequência de ações da parte de Deus. No primeiro dia separando as trevas da luz, a luz das trevas, melhor dizendo. No segundo dia separando a água em cima das águas embaixo. E no terceiro dia separando a terra das águas. Esses primeiros 3 dias Deus está separando. Primeiro a luz, depois a água, depois a terra. Nos próximos 3 dias Deus volta a lidar com esses 3 elementos: luz, água e terra, na mesma ordem. Assim, no 4º dia Ele preenche o universo, os céus, com luzeiros, as estrelas. No 5º dia Ele preenche os mares com seres viventes, seres marítimos.
e no sexto dia ele preenche a terra com seres vivos. Então você vê uma relação muito clara que não é coincidência, não é acidente. Luz, água e terra nos primeiros 3 dias, e luz, água e terra nos próximos 3 dias. Assim, o primeiro dia forma um par com o quarto dia, o segundo forma um par com o quinto, e o terceiro forma um par com o sexto. Esses 6 homens no centro do livro de Gênesis, o Espírito Santo destacou detalhes sobre a vida deles que também mostram que eles formam pares nessa mesma sequência. O primeiro deles, Abel, forma um par com Abraão. O Espírito Santo destacou isso de uma forma absolutamente clara. Quando você pensa em Abel, você pensa no sacrifício de Abel. Quando você pensa em Abraão, talvez você lembre de Abraão oferecendo Isaac sobre o Monte Moriá. Hebreus 11 diz: pela fé, Abel ofereceu melhor sacrifício do que Caim. O mesmo capítulo diz: pela fé, Abraão ofereceu Isaac. E essas são as únicas 2 vezes na Bíblia inteira que você vai ler: pela fé, alguém ofereceu alguma coisa. No mesmo capítulo da Bíblia, para que fosse mais fácil para a gente encontrar essa relação. Começando com Moisés, indo até João. O Espírito Santo guiou cada autor das Escrituras, para que essa frase fosse dita apenas 2 vezes, ligando assim para nós, na nossa mente, Abel e Abraão. Abel e Abraão falam do sacrifício, falam do altar. O segundo e o quinto, Enoque e Isaac, falam de comunhão com Deus. Enoque, como nós sabemos, andou com Deus, e diz a Bíblia, não foi visto mais porque Deus o tomou para si. Ele se afastou da comunhão do povo daquela época, buscou comunhão com Deus, e Deus o recompensou por isso. Vou ter que andar mais rápido um pouquinho. Enoque buscou comunhão com Deus. E sobre Isaac, nós vemos no capítulo 26, a primeira vez que ele encontrou sua esposa, ele havia saído ao campo para orar. Outra versão diz para meditar. Aquela palavra hebraica traduzida orar ou meditar não ocorre em nenhuma outra parte da Bíblia, só ali. Ele apresenta um homem que saiu da sua tenda, da sua casa, e foi ao campo para ter comunhão com Deus. Então, Isaac na sua comunhão com Deus e Enoque na sua comunhão com Deus formam um par. O terceiro e o sexto, Noé e Jacó, estão unidos pela palavra maldito. Infelizmente, uma palavra pesada. A palavra maldito ocorre muitas vezes nas Escrituras, mas só 2 vezes nós vemos alguém dizendo diretamente para outro indivíduo: maldito seja fulano de tal. Quando Noé abençoou seus filhos, ele disse: maldito seja Canaã. E quando Jacó abençoou os seus filhos, ele disse: maldito seja o furor de Simeão e Levi. Então Abel e Abraão falam do sacrifício e do altar, Enoque e Ismael falam de comunhão com Deus, Noé e Jacó falam dos efeitos do pecado na nossa vida. Tem muito mais nisso que seria interessante a gente pensar e tentar entender. Como eu disse, é uma sugestão, alguém que tenha tempo e dedicação para tentar entender melhor isso, para poder nos ensinar depois. Eu queria voltar rapidamente para o primeiro e para o último, uma figura mais clara: Adão e José. Gênesis começa com Adão e termina com José. E a gente pensa, se Abel e Abraão formam um par, se Enoque e Isaac formam um par, se Noé e Jacó formam um par, então esperaríamos que Adão e José também formassem um par. Só que à primeira vista parece que isso não acontece, porque José é uma figura muito clara do Senhor Jesus Cristo, amado pelo seu pai, odiado pelos seus irmãos, vendido como escravo. Ele saiu da prisão diretamente para o trono do Egito.
Como ele disse nas palavras que nós lemos, por meio dele Deus salvou muita gente. Uma figura clara do Senhor Jesus Cristo. Mas Adão é o contrário de tudo isso. Se Cristo trouxe vida, Adão trouxe morte. Se Cristo tira o pecado do mundo, Adão trouxe o pecado para o mundo. Parece impossível pensar em Adão como uma figura de Cristo. Hebreus 11 parece confirmar isso. Porque os outros 7 homens representativos de Gênesis são mencionados em Hebreus capítulo 11. Pela fé Abel, é o que nós lemos lá, pela fé Enoque, pela fé Jacó, pela fé Abraão e assim por diante. Mas não lemos pela fé Adão. Então parece que Adão não faz parte desse grupo, parece que não é uma figura de Cristo. Mas o problema é Romanos 5,14, que afirma claramente que Adão é figura daquele que havia de vir. E talvez o mais impressionante, pode prestar atenção porque eu não estou dando uma informação errada. Adão é a única pessoa na Bíblia do qual a Bíblia diz que ele é figura de Cristo. E não é o único que é figura de Cristo. José, como já mencionei, é uma figura de Cristo. Isaac, colocado pelo seu pai sobre um altar, é figura de Cristo. Mas a única vez que a Bíblia fala que alguém é figura de Cristo é sobre Adão. Então, se fôssemos fazer uma lista de todos os homens que representam Cristo de alguma forma, Adão precisaria ser o primeiro dessa lista. Adão é figura de Cristo. A gente se pergunta, pelo menos eu me perguntei com frequência, mas como que é possível isso? Nós vemos em Romanos 5,19, pela desobediência de um, veio a morte sobre todos. Pela obediência de um veio a vida. Adão é o oposto de Cristo. Como que Adão pode ser figura de Cristo? Nós temos que lembrar que a palavra traduzida figura, em Romanos 5,14, é uma palavra que indica o que nós chamamos em português de tipo, da palavra tipografia. Há várias palavras que indicam uma semelhança: parábola, sombra, retrato. A palavra tipo refere-se ao processo de impressão usado nas tipografias. A geração mais nova talvez nunca viu uma tipografia. Os mais velhos vão saber do que eu estou falando. Uma tipografia tinha milhares e milhares de pequenas letras de metal em alto relevo. Cada uma dessas letras era chamada de tipo. E quando tinta era aplicada ao tipo, e o tipo era aplicado ao papel, aquilo imprimia uma letra, semelhante ao uso de um carimbo, mais ou menos. Então, o tipo, aquela letrinha de metal, e o antítipo, o resultado de imprimir aquele tipo no papel, tinha uma semelhança direta entre si. Um tipo da letra A só vai imprimir a letra A, não vai imprimir nenhuma outra letra. Um tipo da letra C só vai imprimir a letra C sempre. Há uma relação direta entre o tipo e o antítipo, entre a letra e entre a impressão. Só que os dois são de natureza diferente. O tipo é feito de metal. O antítipo é uma impressão de tinta no papel. E talvez o mais interessante é uma cópia refletida um do outro. Se você já tentou ler um carimbo, não o que o carimbo produz no papel, mas o carimbo em si, você entende isso? Você põe um carimbo na almofada com tinta, aplica ele ao papel e sai um texto perfeitamente legível. Se você pegar o carimbo, não a impressão, a peça, o carimbo, e virá-lo para tentar ler o que está escrito nele, você vai ter dificuldade de ler. Assim como pessoas que trabalhavam a vida inteira como tipógrafos, montando livros para serem impressos, quando eles iam ler um livro normal, como a Bíblia,
Eles achavam mais fácil abrir o livro, virá-lo de cabeça para baixo, achavam mais fácil ler desse jeito. Eles estavam acostumados com os tipos, que são uma imagem invertida do que é produzido no papel. E assim é Adão e Cristo. Em qualquer pessoa que for uma sombra de Cristo, sempre vai haver um elemento de contraste. Isaac sobre o altar é uma figura de Cristo, mas Isaac escapou da morte, Cristo não. José na prisão é um exemplo de Cristo, mas o que José sofreu não chega nem aos pés do que Cristo sofreu. Então sempre vai haver um elemento de contraste entre uma figura e a realidade, entre uma sombra e a substância. No caso de Adão, essa figura é uma figura completa. Essa figura é um contraste completo. Adão representa aquilo que o homem deveria ter sido, mas que não consegue ser a não ser em Cristo. Adão foi criado para ser o regente dessa terra. Nós vemos coroado de glória e de honra, Hebreus capítulo 2, colocado sobre todas as obras das mãos de Deus. Mas Adão falhou, perdeu esse posto de autoridade. Então Cristo veio para restaurar aquilo que Adão perdeu. E pensando em Adão como uma figura de Cristo, não como alguém que mostra a nós como Cristo é, mas como um contraste com Cristo, você entende melhor aquelas duas expressões de 1 Coríntios capítulo 15. Cristo é o último Adão e o segundo homem. Não o segundo Adão nem o último homem, mas o último Adão e o segundo homem. Quando a Bíblia chama Adão de Adão, ele está pensando na posição dele, não tanto no seu caráter. Todos os reis do Egito eram chamados de Faraó. Os reis dos filisteus eram chamados de Abimeleque. Os imperadores romanos tinham o nome de César. Adão é um título que descreve a posição daquele que foi criado para governar sobre essa terra. Deus o colocou naquela posição. Mas ele não durou muito tempo ali. Ele perdeu aquela autoridade que ele deveria ter mantido. Então Deus trouxe outra pessoa. Dizemos com reverência, outro Adão, que é Cristo. E Ele restaurou para a humanidade aquela autoridade perdida, mas com uma diferença: Ele jamais vai ter um sucessor. Adão falhou e precisou ser substituído. Cristo jamais vai falhar, jamais precisará ser substituído. Por isso Ele é o último Adão. Deus deu a Adão a autoridade sobre a criação. Adão perdeu essa autoridade. Cristo veio, tomou de volta essa autoridade e vai mantê-la para sempre, sem jamais precisar ser substituído. Nunca haverá um outro Adão. Houve um Adão no começo. Quando Cristo veio o último Adão, que jamais será substituído. Ele é o segundo homem. Houve milhões de homens entre Adão e Cristo, mas no sentido todos foram mais do mesmo. Era a mesma coisa do que Adão. Adão foi criado à imagem e semelhança de Deus. Mas diz Gênesis capítulo 5 que quando ele teve um filho conforme a sua imagem, conforme a sua semelhança. Criado à imagem e semelhança de Deus, ele perdeu essa imagem quando pecou. E o filho dele não foi criado com a imagem e semelhança de Deus, mas com a imagem e semelhança de Adão. Foi um outro Adão, um outro homem igual ao seu pai. E o filho dele da mesma forma. E assim sucessivamente. Até que finalmente chegou um dia, depois de milênios e milênios, chegou um dia glorioso quando nasceu um menino, que não era só mais um homem, era o segundo homem. Era diferente de tudo que já havia nascido antes.
verdadeiramente homem, mas Deus manifesta em carne. Num sentido igual a Adão, num sentido totalmente diferente de Adão. Todos os que nasceram antes de Cristo foram réplicas de Adão, foram mais do mesmo. Cristo é o único que foi diferente, o segundo homem, e também nunca haverá um terceiro homem. Nós lemos em Provérbios 15, em Adão todos morrem, em Cristo todos são vivificados. Esse é o grande contraste, a grande lição de Adão. Adão é a cabeça de uma humanidade caída e perdida, e todos que estão em Adão são condenados à morte eterna. Não sei se alguém aqui hoje que não é salvo ainda. Você nasceu em Adão, e em Adão todos morrem, mas em Cristo todos são vivificados. Todos aqueles que creram no Senhor Jesus não estão mais em Adão, estão agora em Cristo. Não estão mais condenados à morte, são destinados à vida. E nesse contraste, Adão é uma figura muito clara do Senhor Jesus, uma sombra de alguém que viria para consertar todos os erros de Adão. Em todas as áreas onde Adão falhou, Cristo foi vitorioso e restituiu com sobras aquilo que havia sido perdido. O Gênesis começa e termina com um homem que são figura de Cristo. O primeiro mostra o que Adão deveria ter sido. O primeiro homem é uma figura daquilo que o homem não consegue ser por si só, colocado numa posição que ele não pode manter. Ele perdeu essa posição e levou consigo toda a raça humana. Assim que começa Gênesis. E Gênesis termina com um homem na prisão, que foi elevado à glória do Egito e trouxe vida para muita gente. Então, sem entrar nos detalhes, o tempo já está praticamente acabado. Você vê que Gênesis, resumidamente, é a história da redenção. Começa com a queda de Adão, termina com a salvação de José. Começa com o homem perdendo a semelhança divina, termina com uma figura de salvação. É uma figura fraca, mas o mais precioso é que essa figura fraca em Gênesis, começando com Adão caindo e terminando com José subindo, começando com morte e terminando com vida, esse resumo dos resumos de Gênesis é o resumo da Bíblia toda. A história da Bíblia é isso. Por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, Adão. Mas por um homem veio a vida sobre todos os que creem. Pela obediência de um, muitos serão feitos justos, muitos foram feitos pecadores. Pela obediência de um, muitos serão feitos justos. Em Romanos 5, pelo menos 7 vezes, Adão é apresentado como o único homem, ou o autor da única ofensa que trouxe a morte, sempre contrastado com o Cristo. E vez após vez nas Escrituras, essa verdade preciosa é ilustrada para nós em parábolas, em figuras ou em afirmações. É o resumo de Gênesis, é o assunto de Romanos capítulo 5, é o assunto de Hebreus capítulo 2 que nós lemos hoje. Adão foi coroado de glória de homem, nós não vemos todas as coisas sujeitas a Adão, mas nós vemos Cristo, nós vemos Jesus coroado de glória e de honra. E por centenas de milhares de vezes na Bíblia você vai encontrar essa pequena semente. A morte veio por Adão, a vida veio por Cristo. Isso se repete vez após vez nas Escrituras. Eu termino com uma ilustração do mundo da matemática que mostra a perfeição dessa repetição das Escrituras. Eu queria com isso impressionar em cada um aqui presente hoje a perfeição desse livro que temos em nossas mãos. Não é uma coleção arbitrária de 66 livros. É um livro só. Gênesis é o primeiro capítulo desse livro. E as histórias de Jacó que temos em Gênesis vão concordar
com a lição do livro inteiro. É uma unidade perfeita, e quanto mais você estuda, mais você percebe a perfeição dela. Desde Gênesis até Apocalipse, a mensagem é sempre a mesma. Nunca há contradição, é uma repetição, uma autossimilaridade repetida vez após vez. Eu vou sugerir que quem nunca pesquisou sobre os fractais, possa fazer isso hoje à tarde, quando você tiver um tempo livre. O termo fractal foi inventado na década de 70, um termo meio recente, para descrever alguns grupos de números que formam imagens impressionantes quando colocadas num quadro. A geometria tradicional explica o nosso universo com quadrados, triângulos e assim por diante. Mas tem muita coisa no nosso universo que não obedece a essas regras. Inclusive coisa do nosso corpo mesmo. Nosso cérebro, nossos pulmões, nosso sistema de veias. É impressionante pensar quantas veias existem no corpo de um ser humano. Se você pesquisar isso depois, você vai descobrir que ninguém consegue saber com certeza a medida exata dessa nossa rede de fluxo de sangue. Mas se você conseguisse pegar todas as veias, artérias e pequenos vasos sanguíneos de um corpo humano e colocar todos em linha reta, se você nunca pesquisou isso, vai parecer que eu estou falando bobagem, mas pode pesquisar depois. A conta mais conservadora, alguns cientistas fizeram 5 vezes esse valor que eu vou dizer agora, mas a conta mais conservadora é que dentro do seu corpo existem aproximadamente 20 mil quilômetros de extensão de vasos sanguíneos. Como que tudo isso cabe dentro de um corpo humano? Pela geometria tradicional é impossível. Os fractais ilustram essa realidade. Pesquise depois fractal de Mandelbrot, escreve Mandelbrot. Você vai ver uma imagem que parece um coração deitado de lado, com um pequeno círculo na sua ponta, um raio que sai desse círculo, uma pequena protuberância, parece uma pequena verruga no final daquela lista. Quando você dá um zoom naquela pequena verruga, você encontra outra imagem que é idêntica à imagem principal, inclusive com a mesma pequena verruga na ponta. Se você aumenta a verruga de novo, você vai ver a mesma imagem principal, e assim infinitamente, diziam os matemáticos. Numa mesma figura, uma autossimilaridade repetida vez após vez, de forma infinita. E assim é esse livro. Você lê o livro a primeira vez e entende muita coisa. A Bíblia é tão simples que uma criança entende a sua lição principal. Você vai se aprofundando no estudo da Bíblia, você vai descobrindo novas coisas. Não são novas porque contradizem as outras. São ilustrações da mesma verdade básica, da mesma verdade principal. E quanto mais você vai dando zoom, quanto mais você se aprofunda no estudo da Bíblia, mais você vai vendo as mesmas coisas, sem nenhuma contradição, sempre em harmonia, paralelos, coincidências, entre aspas, e figuras, todas dizendo a mesma verdade. Quando Deus colocou alguma autoridade sobre Adão, ele perdeu isso. Cristo restaurou tudo que Adão perdeu. Como eu disse, se você esquecer tudo que eu disse hoje, tempo da perfeição das Escrituras, tempo da perfeição de Cristo. O último Adão, o segundo homem, aquele que nunca falha, nunca falta, nunca falhará e nunca faltará, aquele que é perfeito e glorioso para sempre, a quem seja glória para sempre. Amém.